e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu, e você que tem assento pode tomar o seu assento, amém? Irmãos, é uma alegria imensa estar aqui essa noite. Eu não esperava estar pregando hoje, meu pai que foi convidado, e eu queria esclarecer que ele não pôde estar aqui por um problema na garganta, e quem é pregador sabe que a voz é um dos instrumentos principais para uma pregação, e ele não pôde, mas foi para uma outra igreja ajudar outra congregação com a sua presença. Irmãos, eu quero ser bem breve, hoje é culto de missões, e o texto que ardia meu coração para ler era esse, um texto que eu já preguei e também que impulsiona muito o meu coração. Antes de aplicar diretamente no capítulo 4, vamos perceber que ao longo da trajetória bíblica, sempre Deus quis ter intimidade com o seu povo. Deus, no Éden, ele criou o homem e a mulher, imagem e sua semelhança, para ter um relacionamento, para estar mais perto do homem, para ter uma comunhão com o homem. E o pecado trouxe uma ruptura maior nisso, tendo uma separação entre Deus e o homem. Agora, o homem estava vivendo uma vida segundo os seus desejos, segundo os seus corações, segundo as suas intenções. E o Evangelho de Deus nada mais é do que uma ligação entre o homem e a Deus. Se nós estávamos separados agora desse momento de intimidade com a cruz, com o sangue do Senhor Jesus, essa conexão foi ligada. E agora o homem, todo homem que crê no Senhor Jesus, tem acesso direto ao Pai. Jesus certa vez disse que Ele era o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele disse certa vez no livro de João que ele era o único que poderia ligar o homem ao Pai. E os fariseus da época não acreditavam nisso. Eles pensavam que por suas obras seriam salvos. Mas você sabe que suas melhores obras são trapos de imundícia comparada ao Deus de Israel. E se a gente olhar para as nossas obras, percebemos que na maioria delas são falíveis, são falhas. Mas quando a gente olha para a obra da cruz, a gente percebe que teve um que desceu do céu. Lá em Filipenses 2 vai dizer que ele desceu como servo, ele humilhou-se a si mesmo, fazendo o quê? Descendo como um homem, porque ele tinha glória, ele tinha majestade, mas ele desceu na terra e assinou um decreto: eu vou lá para salvar os crentes que creem no meu nome. Mesmo lendo um texto do Antigo Testamento, eu não queria perder o foco de Cristo. E agora existe essa ruptura. Os irmãos sabem que quando o homem se separa de Deus, ele começa a viver conforme o seu coração. Salomão falou em Provérbios que o coração do homem é enganoso. E Isaías vai dizer que os caminhos dos homens são tão desconexos com o de Deus, que é como se fosse da altura da terra para o céu. Imagina aí, a gente está caminhando na terra e olha para o céu e vê as estrelas e percebe quão grande elas são e quão distante elas estão de nós. Salomão estava dizendo: os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, porque eles são maiores, eles têm um propósito maior do que os nossos. Os nossos são falíveis e acabam, mas os de Deus são eternos. E agora Deus quer assumir esse compromisso com o homem novamente. Ele começa a levantar homens que estão diretamente e exclusivamente ligados ao seu coração. Ele levanta homens para profetizarem, ele levanta homens para pregarem uma mensagem exclusiva. Ele levantou Noé, na sua geração, para pregar que o dilúvio viria e que eles deveriam entrar na arca para ser salvos. A mensagem do Evangelho se assemelha com isso. A gente prega todo dia, a gente fala da cruz, a gente fala que Jesus está voltando, e o povo está dizendo: é impossível que o Senhor do céu vai voltar. Mas quando menos eles esperavam, as gotas começaram a descer do céu, e quem estava dentro da arca que se salvou. Eu glorifico ao Senhor Jesus, porque essa igreja já entrou dentro da arca e só está esperando o Senhor vir e levar a igreja do Senhor.
lendo como isso, irmãos. E Noé e sua família foi salvo. Passaram-se um tempo, e agora homens de Deus se levantam. Agora o Senhor, Ele vai levantar líderes para governarem o seu povo, e Ele escolhe uma nação chamada Israel. Israel foi liderada por um homem chamado Moisés. Depois da sua morte, Josué, e após Josué, ele levantou juízes para levarem o seu povo a ter liberdade e não viverem na prática do pecado. E como nós, Israel se assemelha, porque no seu período de caminhada, ela sempre caía, ela sempre se perdia, ela sempre voltava os seus olhos para ídolos falsos. Mas Deus é benigno e Ele é longânimo com o seu povo. E quando Ele olha o povo se rebelando, Ele se levanta alguém para anunciar uma mensagem e dizer: volta a adorar o Deus de Israel, porque Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único, que quando vê o homem caído, que quando vê o homem, aleluia, com os olhos tristes, porque está pecando, está se desviando, Ele estende a sua poderosa mão e o levanta para dizer: você é meu, você é minha, e você é a minha propriedade privada e peculiar, e você foi feito meu para não se perder. O Senhor Jesus tem esse desejo de levantar aqueles que caíram e de fazer obreiros e vasos moldados pela sua. E Ele levanta juízes e não dá certo, porque o povo continua pecando. Agora vamos entrar no período dos reis, no período ao qual eu comecei a ler esse texto. Agora os homens começam a colocar algo em seu coração. Eles começam a ver aquilo que as outras nações começaram a fazer. E a moda na época era levantar alguém específico, um rei, para se tomar à frente do povo, dar as ordens e representar o seu povo. Agora as nações que estão em volta de Israel têm seus reis, têm seus líderes, e a nação de Israel não era uma monarquia, era uma teocracia, onde Deus assumia o comando, mas o povo não queria obedecer o Deus, eles queriam obedecer os homens. E a nossa geração é assim, ela começa a olhar muito para o que o homem fala, muito para o que o homem faz, muito para o que o homem está fazendo, e isso é o princípio da queda. A igreja só está de pé quando ela começa a olhar para os céus e perceber que no reino de Deus não tem homem nenhum que é maior do que ele. Percebe que não tem nenhum homem que tem autoridade para governar ninguém. É só o Senhor Jeová que tem autoridade para decretar e para governar o seu povo. Às vezes que Israel quis seguir pelos seus próprios caminhos, eles começaram a se desviar e a perder a sua essência. E Deus, vendo o alvoroço do povo para querer o rei, Ele começa a instituir um novo rei, Saul, logo após Davi, e depois vai começando a suceder os reis. No texto que eu li, quem estava no comando era o filho de Acais. Acasias era Acabe era o rei dessa época e Acasias era o sucessor da sua época. Deus levanta novamente profetas, homens de Deus, para dizer ao povo que caminho seguir. E um dos pioneiros desse movimento foi o profeta Elias. Elias, o tisbita, ele começou com a mensagem que confrontava. Ele disse: não vai chover, não vai cair orvalho, não vai ter nem sereno, porque assim diz a minha palavra pelo poder de Deus. E não choveu naquele período, porque o povo estava começando a se rebelar. Jezabel era quem dava as ordens por trás do reinado de Acabe. E o que era interessante é que, enquanto tinha homens de Deus, enquanto tinha 7.000 que faziam a vontade de Deus, também tinha profetas de Baal que incentivavam o povo a adorar deuses estranhos. E Elias começa a pregar: só há um Deus em Israel, só há um Deus em Israel, só há um Deus em Israel. E essa mensagem tem sido pregada nos nossos corações. Só há um Deus que liberta,
Só um Deus que liberta. E Ele ainda está presente no meio da... Elias se levanta no capítulo 17. E chegando no final do seu ministério, Deus fala com ele dentro de um monte. Ele começa a entrar dentro da caverna e começa a descer fogo, vocês bem conhecem. E Deus não estava em nenhuma dessas coisas senão na brisa suave. E fala com ele no período de grande tribulação, de grande sofrimento, e diz: vai até uma terra e unge um homem chamado Eliseu. Ele foi encarregado de ungir 3 pessoas, mas no seu ministério ele só ungiu Eliseu. No capítulo 19, agora ele vai e unge o profeta Eliseu. E o interessante é que Deus não chama aquele que não está fazendo nada, Deus só chama quem está trabalhando. Eliseu, ele tinha bois para cuidar, ele tinha muitas prioridades, ele estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa. E tem gente que quer ser chamado sem fazer nada, irmão. Tem gente que quer assumir a tribuna sem nunca ter estudado, sem nunca ter meditado, sem nunca ter feito nada. Tem gente que quer se auto-intitularizar missionário, mas nunca evangelizou ninguém, nunca deu oferta para ninguém, nunca ajudou ninguém. Mas eu creio que nessa igreja Deus está levantando missionários que ainda estão trabalhando no secreto, que ainda fazem a obra do Senhor no secreto. E Deus gosta de ouvir aqueles que fazem as boas novas do seu evangelho, sem nenhuma meritocracia nem nada. Ele só quer um coração contrito com a sua alma. E ele acha esse homem trabalhando. E a partir desse capítulo nunca mais a gente vai ver o nome de Eliseu sendo citado. Ele só estava aprendendo. E chegamos no segundo livro de Reis. E no capítulo 1, o rei Acasias vai ter uma doença. Ele vai cair de um quarto alto e vai ter uma grave doença a ponto de morrer. E para não morrer, ele vai consultar um Deus estranho. E a voz do Senhor desce a Elias e vai dizer: vai lá dos mensageiros, aleluia, do rei Acasias, e manda dizer: será que não há Deus em Israel? Será que não há Deus em Israel? Tem muita gente consultando Deus estranho, mas a palavra do Senhor essa noite está dizendo: começa a consultar o Deus de Israel, porque Deus estranho não consegue curar ninguém, Deus estranho não consegue libertar ninguém. É só o Deus de Israel que tem o poder de libertar, de curar, aleluia, de levantar o caído e de estender a mão para fazer uma obra específica na vida de alguém. E por consultar deuses estranhos, ele acaba morrendo. E no capítulo 2, agora vai surgir um boato. Elias vai começar, aleluia, o seu ministério no céu. O boato que estava correndo nos filhos dos profetas era que Elias iria subir, era que Elias iria se encontrar com Deus de Israel face a face. E agora o povo estava olhando para Eliseu e dizendo: fica aqui conosco, agora ele vai subir, agora não tem mais jeito, tu vai ficar sozinho. E Eliseu olhando para os camaradas dizendo: eu não vou ficar, eu vou até o final comigo. E em cada parada, em Gilgal, Elias fala para ele: fica aqui, porque eu vou mais além. E cada parada ele dizia: eu não vou ficar, eu vou ir mais além. E no meio do caminho, de íntima compaixão que Elias tem do seu servo, ele pergunta: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E uma das condições para isso acontecer foi que ele disse: se tu ficares comigo até o final, você irá receber essa bênção. Sabe de uma coisa? Tem gente perdendo a bênção de Deus, porque não está indo até o final, está parando no meio do caminho, está dando ouvido à voz dos pequenos profetas, está dando ouvido à voz de deuses estranhos. Mas tem geração de Eliseu, que ainda bate no peito e está dizendo: eu não vou renunciar, eu não vou parar, eu vou ir até o final, porque eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
isso, mas só quem persevera experimenta aquilo que ninguém consegue experimentar. E Eliseu perseverou, e agora ele volta, não apenas como acompanhante, mas agora como profeta de Deus da terra. E o profeta, ele representava nada mais, nada menos do que o Deus encarnado na terra. A palavra profeta significa aquele que fala segundo o coração de Deus. O profeta nunca vai dizer nada ali no seu coração, mas vai falar tudo aquilo que está ligado ao coração de Deus. Por isso que eu não acredito, irmãos, nesses profetas que se levantam hoje para liberar chave de carro, para liberar bênção, para liberar vitória. Deus pode fazer isso e muito mais, mas tem crentes vindo para a igreja só para receber bênção. A maior bênção foi gerada na cruz. A maior bênção que você tem está no sangue de Jesus. E que bênção é essa? É a vida eterna. Em João 4 ele disse: eu tenho uma fonte de água viva, e quem quiser beber, e quem quiser beber, e quem quiser beber, eu estou liberando aí, para você tomar. E essa água vai fazer o quê? Vai gerar rios que jogam para a vida. A maior vitória está na cruz. A maior vitória está na cruz de Jesus. Eliseu se levanta para pregar outra mensagem. Que mensagem é essa? Arrependei-vos. O povo vivia exclusivamente para adorar a Deus, mas só que eles chegam a determinado tempo em que eles relaxam. Eles olham para o Deus de Israel e olham para a estátua e pensam que é a mesma coisa, mas não. A muralha, a parede, o gesso, aquilo que é feito pelas mãos de homens não tem poder, mas o Deus de Israel tem poder. No capítulo 3 é evidenciado o poder de Deus na vida de Eliseu. Eliseu, ele vai agora parar uma guerra pelo poder do Senhor Jesus, porque ele vai fazer aquilo que o Senhor fez, aleluia, fazendo buracos no meio de uma guerra. E quando os inimigos vieram até esse local, eles perceberam que tinha muito sangue nos buracos e pensavam que todo mundo tinha morrido. Mas quando todo mundo esperou que todos estavam mortos, chegou alguém por trás e começou a vencer a guerra, direcionado pelo Espírito. Agora Eliseu começa o seu ministério no capítulo 4. O capítulo 4 para mim é considerado o capítulo do milagre, porque em um capítulo ele faz 4 milagres. Ele multiplica o azeite da viúva, ele cura o filho da sunamita, ele tira a morte da panela e ele dá alimento para 100 homens através de poucos pães. Esse é o capítulo do milagre. E eu queria externar que quando Deus tem algo na vida de alguém, Ele manifesta com milagres. Deus sempre fala com os milagres para evidenciar o seu poder. E as horas já se avançam e eu quero ir direto para o texto que eu li. A palavra de Deus diz que Eliseu passava por Sunem. Sunem era uma região, uma cidade que interligava o Monte Carmelo. Era bem comum vocês lerem, aleluia, os textos, e o Carmelo era um lugar de revelação, era um lugar de adoração, era um lugar de oração. O fogo desceu do céu naquele monte, aleluia, o poder de Deus estava lá. E Eliseu sempre passava por aquele caminho para o caminho da oração. E a gente percebe que a sunamita não evidencia o profeta pelas suas obras, nem por muito menos pelos seus milagres, mas apenas pelo modo que ele se comportava na mesa. Não foi o milagre que atraiu a sunamita a perceber que ele era o homem de Deus, mas sim o seu comportamento na mesa. Tem muita gente que no púlpito é crente, mas na mesa envergonha o nome do Senhor. Na mesa ainda estão envergonhando o nome do Senhor. Na mesa ainda se assentam com os profetas de Baal. Mas tem gente aqui que ainda é que nem Eliseu, está sentando na mesa para comer pão, mas está resplandecendo
engrandecendo a glória de Jesus. Tem gente na mesa que está, aleluia, envergonhando o Evangelho de Deus. Mas tem crente aqui nessa noite que quando está passando na rua tem um brilho do Espírito Santo. Enquanto está trabalhando tem um brilho do Espírito Santo. Enquanto está em casa, os vizinhos estão escutando eles cantando e dizendo: ah, por quê? Porque resplandece o nome do Senhor Jesus. E ele representava o poder de Deus sentando apenas na mesa. E ele fica incomodado, porque a mulher vai se levantar para fazer uma oferta missionária. O que ela faz? Ela começa a conversar com seu marido e diz: ardeu em meu coração em fazer um pequeno quarto para esse homem de Deus. Quando ele passar por aqui, ele não só vai comer pão, mas ele vai dormir nesse quarto. Ele vai ficar tempos nesse quarto. E ele vai orar nesse quarto. E a glória que vai chegar na minha casa vai ser tamanha que as bênçãos vão chegar do meu lado. E ela queria não apenas as bênçãos, mas ela queria apenas a presença do profeta. Porque o profeta representava Deus. E o moço Geazi chegou a Eliseu para conversar, e Eliseu, conversando com esse moço, pergunta: o que eu posso fazer por essa mulher? Essa mulher tem feito muito por nós. Essa mulher tem nos dado abrigo, tem nos dado comida, tem nos dado tudo. E eu não quero ficar só por isso. É bem comum que quando a gente recebe alguma coisa, a gente quer logo dar outra coisa para agradar. E esse foi o sentimento de Eliseu. E conversa vai, conversa vem. Ele chama aquela mulher para o quarto e pergunta: tem alguma coisa que eu possa te fazer? E ela diz: não tem nada que você possa fazer por mim. Porque quem oferece, aleluia, dízimos e ofertas para ajudar a obra missionária, nada mais quer do que a bênção do seu irmão. Tem gente que quer barganhar com o Evangelho, mas tem sunamita no meio de nós que só quer a bênção de alguém de Deus. Só quer a bênção do profeta. E só quer a bênção daquele que faz a vontade de Deus. E ele fica indignado com isso. E começa a elaborar. E percebe que ela não tem filhos. E seu marido já é avançado de idade. Seu filho não pode gerar. Seu marido não pode gerar. Ela não pode ter filhos. E agora ele chama novamente ela. E diz: em um determinado tempo tu terás um filho. E ela não acredita, e diz: não mintas para mim. Mas só que chega um determinado tempo em que o profeta falou e o filho nasce. Sabe de uma coisa? Quando Deus fala, irmão, Ele vai cumprir. Só basta você querer, só basta você acreditar, só basta você colocar no seu coração e dizer: se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele não é homem pequenita, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor Jesus falou, Ele vai cumprir em sua vida. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus faz promessas aos homens. E diferentemente de homens carnais, quando faz uma promessa, logo querem que você esqueça aquela promessa que Ele fez. Mas Deus não. Quando a gente esquece a promessa, Ele desce do céu e diz: ei filho, eu tenho uma promessa na tua vida. Ele chamou Abraão, aleluia, no capítulo de número 12. E Abraão poderia ter até se esquecido da promessa, mas ele desce no capítulo 15 dizendo: sai da tua tenda e olha para o céu. Ei, eu não esqueci da promessa. Eu ainda não esqueci da promessa na tua vida. Ele olhou para o céu e disse: o que tem as estrelas? A tua semente será como as estrelas do céu e como a areia da praia. O Senhor não esquece das promessas. E o tempo vai passando e o menino cresce. E o texto fala que quando ele já é crescido em idade, ele começa a ter fastidores na cabeça. Quando estava trabalhando com seu pai, e era levado diretamente para sua mãe. E aos joelhos da mãe, o menino morre. A promessa morre. Tudo aquilo que foi pregado foi morto naquele exato momento. E eu imagino que foi um choque de realidade, porque quem fez a promessa não foi homem, foi Deus que fez a promessa na vida. Imagina aí, você recebeu uma promessa
e chegar a ter determinado tempo que essa promessa morre, que essa promessa se esvai, que essa promessa não é concretizada. Muitos de nós bateríamos no peito e diria: eu não vou servir esse Deus de Israel, eu não vou seguir mais esse Senhor, porque Ele desonrou o meu nome. Mas sabe de uma coisa interessante? A sunamita não bateu no peito e praguejou contra Deus, não. Ela foi direcionada a ir até o profeta. Ela foi até Deus. E agora ela chama seu marido e diz: me dá aí uma jumentinha, porque eu vou até o profeta. E uma pergunta que ficou encucada na minha mente foi no versículo 23, que ele pergunta: mas mulher, não é nem sábado e nem lua nova. E eu fui pesquisar para entender por que o marido fez essa indagação. Vocês bem sabem que o sábado é sagrado para os judeus e também a lua nova é sagrada para eles. Nesse período de tempo, no sábado e na lua nova, era bem comum dos filhos de Israel tirarem esse tempo apenas para adorarem a Deus, para viverem uma vida de devoção, passar esse período apenas para o seu crescimento espiritual. E eu percebo que não era nem sábado e nem lua nova, mas a sunamita estava indo até o profeta. Tem gente que só vem adorar a Deus no dia do culto. Tem gente que só engrandece o nome do Senhor. Aleluia, quando vem para a igreja. Tem gente que só glorifica e pula e bate a mão no congresso. Mas sabe de uma coisa? A sunamita estava dando uma tapa na cara de muitos crentes e dizendo: eu não vou adorar o Senhor apenas de um dia específico. Qualquer momento eu estou indo. Em qualquer ocasião eu estou indo atrás da palavra do Senhor. Não importava se era um dia comum, ela estava disposta e batendo no seu peito dizendo: eu vou atrás do profeta, eu vou atrás da palavra do Senhor, eu irei atrás da voz do Senhor. E ela foi atrás da voz do Senhor. E a palavra vai dizer que ela estava chegando perto do Monte Carmelo. E agora o moço Geazi vai avistar ela de longe. E o profeta ao seu lado pergunta a ela se ela vai bem. E ela começa a chegar perto do moço e diz que vai tudo bem. Chega perto do profeta e o profeta pergunta: vai bem contigo, com teu marido e com teu filho? E ela diz: vai tudo bem. Ela tem um emocional muito forte. Ela tem tanta convicção no milagre que ela não se desespera, que ela não esperneia. E ela vai dizendo: está tudo bem, porque eu creio que o Senhor vai curar o meu filho. E ela chega ao profeta, e o profeta não precisa fazer nada. Só de olhar nos olhos dela, ele percebe que não vai tudo bem. Tem gente aqui nessa noite que entrou com o coração magoado, que entrou com o coração aflito, que até dá a paz do Senhor sorrindo e perguntam: vai bem na sua casa? E tem muita gente dizendo, abrindo um sorriso, falando: vai tudo bem, mas só o Senhor Jesus sabe o que está passando no seu coração. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor é bálsamo para a sua vida. Pode dar tudo errado, mas o Senhor é Deus de paz. E Ele está chegando nesse cenário que parece impossível. Ele está chegando na sua vida. Ele está chegando na sua casa. E Ele vai liberar cura para levantar alguém que já está morto na sua vida. E ela começa a dizer: está tudo dando errado. Ela começa a chorar. Então vamos atrás do seu filho. Agora Eliseu manda o seu servo Geazi. Ele manda ele ir na frente com a sua túnica, com o seu manto, aleluia, para ir e curar o menino. Agora chega Geazi e pega e joga, aleluia, a túnica sobre ele. Mas só que nada acontece, porque tem gente que até tem a ferramenta certa, mas não tem uma vida posicionada na palavra. Tem muita gente que tem a Bíblia na mão. Tem muita gente que tem o terno. Tem muita gente que anda com a saia batendo lá embaixo, arrastando o chão. Aleluia, mas não tem o principal, que é a presença de Deus. Geazi queria barganhar, estando ao lado do profeta, mas o profeta priorizava a presença de Deus. E nada acontece porque, aleluia, vaso sem azeite nada serve, nada faz.
Mas Eliseu estava chegando cheio do poder. Ele chega perto do menino e o menino está no quarto do profeta. Sabe de uma coisa? Deus estava bradando ao meu coração. É no quarto da oração que o Senhor vai fazer os maiores milagres. E ela colocou o menino no quarto da oração, no quarto do secreto, no quarto onde Deus fala. E foi lá que aconteceu o milagre. E agora chega o profeta, ele fecha a porta e começa a orar, e começa a se debruçar sobre o menino, e nada acontece. E eu acho interessante que o texto fala que ele começou a se movimentar dentro da casa. Eu não sei se Eliseu era pentecostal, mas eu imagino ele andando dentro daquela casa. Vai haver cura nessa noite, vai haver cura nessa noite. O Senhor Jeová vai descer, o Senhor Jeová vai descer nessa casa. Glória a Deus. Enquanto ele se movimenta, a glória de Deus desce sobre a casa. E agora ele está dentro do quarto e se debruça mais uma vez sobre o menino. E a palavra do Senhor vai dizer que o corpo do menino aqueceu. Sabe de uma coisa? Quando você começar a orar, quando você buscar, quando você começar, aleluia, fazer a vontade de Deus, toda a frieza espiritual vai ter que cair por terra, porque seu corpo vai começar a se aquecer. Quem está do seu lado vai ter que começar a se aquecer. Aleluia, quem está perto de você vai ter que sentir o poder de Deus na sua vida. Certa vez, Jesus estava pregando no capítulo de número 6 de João, e a mensagem estava sendo pesada, e a mensagem era dura, e os ouvintes estavam saindo da pregação, não queriam ouvir mais a pregação. E Jesus olha para o lado para os seus discípulos e pergunta: vocês também não querem ir, não? Aí se levanta um tal de Pedro e diz: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Quem tem fogo na vida quer estar perto de quem tem fogo. Quem tem palavra quer estar perto de quem tem palavra. Quando o fogo começa a pegar aqui dentro, você começa a ser atraído pela voz do Senhor. E ele começou a se esquentar. E o texto vai dizer: e o menino expirou 7 vezes. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Sabe de uma coisa? Quando você começar a orar, quando você começar a buscar, quando você começar a ouvir a voz do profeta de Deus, você vai começar a inspirar vida. Você vai começar a inspirar vida. Você vai começar a inspirar vida pelo poder da palavra de Deus. Só quem está inspirando vida essa noite. Só quem está inspirando vida essa noite. Só quem está inspirando a vida do Senhor nessa noite. E o menino abriu os olhos. É interessante e fazemos uma analogia. Quando a gente estava no mundo, os nossos olhos estavam fechados. Mas com o poder do Evangelho, os nossos olhos foram abertos. E agora temos o discernimento. E olhamos para nós mesmos e vemos que somos humildes, somos miseráveis. E só ao pé da cruz, o crente tem vitória certa. Não é ao pé do presidente, não é ao pé do tribunal, não é ao pé do STF, não. É ao pé da cruz de Cristo que o crente começa a viver. Oh, aleluia. É só assim que os nossos olhos começam a se abrir. E eu passei um pouco do horário, eu quero encerrar. O verso 37 é interessante. E esse verso é o verso da missão. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Irmãos, você só pode sair para anunciar as boas novas de Cristo se primeiro você receber o seu milagre na sua vida. Não
Não tem como você sair e anunciar o evangelho que transforma se você nunca foi transformado pelo mesmo. Não tem como você anunciar renovação de espírito se você nunca foi renovado. Você não tem como falar de poder de oração se você nunca orou em meia hora. Você não tem autoridade para falar. Mas eu estou falando com a igreja que tem autoridade, porque ora, porque medita e porque vive o evangelho de Deus. E ela sai. E eu posso conjecturar que após que ela saiu, ela anunciou que o filho ressuscitou. Quando ele morreu, ela não abria a boca, mas quando ele ressuscitou, ela começou a abrir a boca e dizer: o meu filho ressuscitou, o Senhor de Israel desceu na minha casa, o Senhor de Israel passou lá e fez coisa grande, e quer mudar a tua vida, e quer mudar a tua história, e quer mudar a tua trajetória. Pelo poder do Senhor Jesus. E eu encerro minhas palavras dizendo: é impossível qualquer obra missionária frutificar e ter validade sem o poder da oração. Sem o poder da oração, nada vale dar o panfleto, porque o Espírito Santo não vai agir na vida de quem não tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não consegue frutificar nada. Quem não tem intimidade com Deus vai fazer que nem Geazi, vai lançar a capa e não vai acontecer nada. Mas enquanto a igreja colocar no seu coração: eu vou orar, eu vou buscar, o Senhor vai descer com milagres na casa. Eu queria dizer: não deixe de anunciar o Evangelho de Cristo. Se não fosse o Evangelho de Cristo, eu poderia ser como meu pai quando não era crente. Está bebendo, está me prostituindo, está fazendo tantas coisas. Mas o Senhor chegou na minha casa e disse: você não vai morrer, você não vai parar, você não vai ser dominado pelo pecado, você vai ser dominado pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Aleluia. Paulo abriu os olhos no capítulo de número 9 de Atos. E sabe o que ele disse em 1 Coríntios 9, verso 16? Ai de mim, se não pregar a palavra do Senhor. Ai de mim se não falar desse evangelho que transformou a minha vida e vai transformando dia após dia. A igreja tem que ter no seu coração o poder da oração para dizer para o seu irmão: não importa a circunstância, não importa nada, o que importa é você fazer a vontade de Deus. E quando você tomar uma decisão, e quando você se render aos pés de Jesus, como aquela mulher se pôs aos pés do profeta, haverá milagres na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Jesus, coisa linda, né, irmão? Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Deus fala da forma que Ele quer. Aleluia, que Deus continue abençoando nosso amado irmão Kaique, Jó. Aleluia, pregador da palavra do Senhor, viu? Glória a Jesus, irmão. Aleluia. A gente vê um jovem desse pregando, a gente tem filho. Aleluia. A gente pode não estar aqui dentro, viu? Mas Deus, Ele tem o poder de fazer mais ainda do que Deus faz do irmão Carinho, viu? Aleluia, glória a Jesus. Fique na posição. É de Deus essa palavra, viu? Fique na posição. Ai, não estou não. Volte. Que Deus vai trazer, aleluia, o seu filho de volta, viu? Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Estava sentado aqui, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Aleluia. Fique na posição. Se não está, volte. Aleluia. Fique na posição. Se não tiver, volta. Que o seu filho vai voltar. Aleluia. Em nome de Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Você quer ver seu filho de volta? Quer?
Quem não quer? Eu quero, viu? Aleluia. E eu creio, aleluia, que Jesus ele vai fazer um milagre. Aleluia. Aleluia. Vai trazer de volta, irmão. Aleluia. Porque Deus tem plano e tem projeto e Ele é fiel, viu? Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus, irmão. Aleluia. Passou por agora a bênção de Deus para nós. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, os irmãos. O que Jesus ele faz na vida da gente. Antigamente, nessas horas, a noite estava começando para mim. Viu? Estava começando. Porque eu ia para 3, 4 da madrugada, 5 horas. Para chegar no outro dia da manhã em casa, viu? Mas graças a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor, Jesus, Ele me libertou, aleluia, e eu não me preocupo com o irmão pregando a palavra de Deus, aleluia, está falando de Jesus, eu estou Deus recebendo, em nome de Deus, está bom demais, aleluia, na presença do Senhor, viu? Eu sei que a gente tem um compromisso, mas foi bênção do céu, aleluia, para nossas vidas, irmão, e se não orar, não vai fazer missão, não vai não, porque vai ser envergonhado. Viu? Não faça missão sem orar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele, aleluia, fazendo missão, tem momento que o Senhor me bota de joelho de oração. Aí você vai dizer: o que acontece lá na frente, irmão? Eu vi demoniado. Eu vi demônio sair por cima de porta, viu? E se eu não tivesse orado, eu tinha sido envergonhado. Mas também na oração eu vi Jesus curando, viu? Eu vi Jesus libertando, aleluia. Por que, irmão? Porque Jesus é fiel. Missão, aleluia. Tem que orar, tem que buscar, aleluia. E dizer: Senhor, eu sei que tu vais comigo, aleluia, na minha frente. Tome a direção de tudo, aleluia. Porque o Senhor, quando Ele está no controle de tudo, irmão, nada está errado, viu? Aleluia. Vamos, irmão, em nome de Jesus, com esses irmãos. Quando for para o próximo meu encontro com esse irmão, em nome de Jesus, viu? Aleluia. Todos nós passamos uma fase da nossa vida, viu? Todos nós. Aleluia. Eu conto com a ajuda dos irmãos em nome de Jesus, com o nosso prefeito tem dado apoio, viu? Aleluia. Incentivado, não vai quem não quer. Aí eu estava pensando aqui, prefeito Hélio, a gente fica olhando os frutos do homem de Deus, viu? Aleluia. O homem de Deus, ele faz, eu tenho observado, e Deus falou comigo aqui, ele vai, quer fazer bem feito para Deus. Nós temos visto isso, viu? Glória a Deus, da sua vida, da sua esposa, só não vê quem está certo. Aleluia, viu? E Deus falou, como Deus, ele foi com Elias, Deus tem profeta na terra, toda a profecia foi até João Batista, mas ele tem o dom da profecia, e Deus profeta dele, a boca de Deus na terra, viu? Aleluia. E nós temos que abrir nossos olhos, irmão. Aleluia. Para ver que não é pecado você olhar, você observar. E Deus vai lá mostrar. Aleluia. Quem é homem de Deus e quem não é, viu? Bendito seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem critica só vai sofrer. Mas aquele que apoia, aleluia, um servo do Senhor, ele vai ter vitória da parte de Deus, viu? Bendito seja o santo nome do Senhor, porque nós não trabalhamos para nós, irmão. Não, viu? E nem trabalhamos para se apresentar. Nós trabalhamos para Jesus. Aleluia, amém, meus irmãos. E com esta palavra aqui, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida do nosso dirigente, prefeito Hélio, sua filhinha, em nome de Jesus. E todos os meus irmãos da congregação, o irmão que trouxe a palavra, a irmã, esposa do prefeito Alexandre, que louvou, todos os irmãos do departamento. Deus continue abençoando todos os irmãos e continue orando por nós, viu? Aleluia, pela minha vida, a vida do diácono Edmilson, do irmão Carlos, viu, auxiliar. Aí Deus vai continuar abençoando o irmão Carlos, o irmão Edmilson, umas bênçãos. Né? Eu não posso dizer que eu vou, quando ele não pode, eu digo, eu vou também, aleluia. E o prefeito do outro lado, não é uma missão, vamos fazer missão. Vamos, Deus quiser, em nome de Jesus, vamos fazer uma cruzada, em nome de Jesus, lá na frente, da onde eu administro, viu? O dono é Deus. Vamos fazer uma cruzada naquela rua, em nome de Jesus, meu socorro ali. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, eu creio, já do poder do Senhor Jesus, que vai ser coisa grande para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, viu? Aleluia, amém? Amém, os irmãos, orem pela cruzada, em nome de Jesus, que Deus é fiel e passando para o nosso dirigente, em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Nós.
Só reforçando aqui o aviso, amanhã haverá uma reunião do nosso pastor Francisco, certo? Ele está convocando todos os obreiros, juntamente conosco e a liderança da igreja, para a gente tratar um assunto com urgência, tá certo? Então, os irmãos, todos os obreiros, né, não faltem, tá certo? Se houver algum que tem algum compromisso, mas eu acredito que não tem, certo? Amanhã à noite, a partir das 7h30 mais ou menos. Eu acredito que todos estão em casa e dá para a gente vir, né, discutir ou falar um assunto muito importante para a nossa congregação, tá certo? E eu preciso da presença de todos os irmãos, convocar todos os obreiros, tá certo? Que são obreiros, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos, vamos ficar de pé, já agradecer a Deus por tudo, orar pela nossa irmã Vilma, né, que completou o ano hoje. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, nós estamos louvando, amém? Irmãos, aí ele vai estar consagrando a irmã. Chega para cá, irmão, viu? Ligeiro, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Zé, irmão Edmilson, Edmilson vai estar orando, finalizando o culto, né, também pela irmã, e nós já estaremos interpretando a mesa apóstola. Glória a Deus. Mais uma vez, salve de irmão com a paz do Senhor. Amém. Santo Deus e Pai nosso Jesus Cristo, amamos, agradecendo, meu Pai, pela sua oportunidade, pelo privilégio que nos concede essa noite aqui, Senhor, para glorificar, exaltar seu santo nome, Senhor. Que é digno, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor agir, pelo Senhor trabalhar, Senhor, pela sua santa palavra, Senhor. Agradecer pela sua presença, Espírito Santo, meu Pai. Também diante da sua presença, o Senhor também apresenta a vida da sua serva, Senhor, a irmã Vilma, meu Pai, que mais um ano de aniversário, que a destra sua mão poderosa, Pai, abençoando sua vida, dando saúde e prosperação, Pai, que possa vencer, meu Pai, o obstáculo da vida, porque o Senhor está no controle, Pai. Que a destra sua mão poderosa sobre a sua vida, que seja, meu Pai, que essa data se repita por muitos anos, Pai Santo Deus, assim, oramos nessa noite por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Irmão Delano avisa aí, irmãos, que quinta-feira será aquela comemoração, né? A confraternização dos irmãos que completaram no mês de abril, tá certo? Então vai ser aqui no anexo ao lado. Os irmãos não percam. O mês passado foi uma bênção e esse mês vai ser uma bênção novamente, certo? Aos irmãos não se esqueçam de me convidar todo, né? Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a irmã Gisela, Deus abençoe o irmão Kaique, Deus abençoe o Alexandre, toda a família, nosso irmão o Benjamin, né? Que Deus abençoe de uma forma poderosa a vida de vocês. Amém? Estamos vivendo em oração, comunhão e união. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações de Divino Espírito Santo repouse por toda a igreja, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.